Então, estamos no encontro 17, né? Já vimos 17 filmes, né? Esse é o 17º filme que a gente viu. A gente está voltando de um pequeno intervalo de 2 semanas, né? E então a gente considera que a gente está abrindo a terceira temporada, né? Do nossos percursos com filmes, já que a gente já teve um primeiro momento que a gente fez 8 filmes, daí deu um intervalo, fez 8 filmes de novo, deu intervalo, e agora a gente começa um novo ciclo, né, de 8 filmes, e depois a gente vai ter também um dia de vivência a respeito de tudo que a gente, né, passou, conversou durante esses 8 encontros. Então, e a gente escolheu, né, na realidade, escolhi compartilhar com vocês o filme Rosa e Momô, que a gente acaba aqui no Brasil chamando de Rosa e Momo, né? Mas é Rosa e Momô. E que é um filme italiano, né? Que saiu recentemente, né? Então, em 2020. E o diretor é o Eduardo Ponti. Então, esse filme, ele traz, né, uma das coisas bem interessantes dele, que eu acho que vale a gente mencionar, é que o Eduardo Ponti, ele é filho da Sofia Loren. E que, na realidade, a Sofia Loren já está com 86 anos, me parece, né? E fazia como 10 anos que ela não atuava mais. Então, esse filme é como um carinho, né, desse filho com a mãe, né, dando ela a oportunidade de ela atuar novamente. E também a história é que, na realidade, ela deixa, né, foi deixando aos poucos o cinema também para estar com os filhos, né, para estar mais com a família. Então, a sensação que dá é que é como uma retribuição que ele faz também para ela, né? Por essa dedicação como mãe e o retorno que ele dá. Claro que isso aqui, isso que eu estou falando é uma percepção que eu tenho, tá? Eu não li isso, mas eu tenho essa sensação, né? Essa intuição de que é também uma retribuição por uma dedicação dela, né? E uma vontade desse filho de colocar ela novamente, né, em contato com algo que ela ama, que é atuar, que é trabalhar em cinema, e a contribuição da Sofia Loren para o cinema é algo muito importante, né? Então, é o resgate de uma atriz e também algo muito significativo em termos de relação familiar e relação mãe-filha, mãe-filho, ainda num filme que vai falar justamente sobre as relações humanas, sobre a importância do afeto. E, bom, ele é baseado num romance, né, que se chama A Vida pela Frente, do Roman Gary, né, que ele é um romeno que viveu muitos anos em Paris. E das coisas que eu li sobre esse autor e sobre esse livro especificamente, que gerou, já é o segundo filme que esse livro gera, tá? Então, o primeiro é Madame Rosa, né, que é um filme que agora eu não me lembro exatamente, é 70 e poucos, né, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que conta essa história de uma outra forma, né, e que também é um filme muito bom, né, com uma outra perspectiva, mas que, segundo um site especificamente que eu li, na realidade, se revelou mais tarde, não foi uma coisa que ele falou imediatamente, mas que na realidade conta a vida dele como criança, né? Então, não é uma coisa que eu comprovei em absoluto, assim, mas que achei interessante mencionar, né? Depois, se alguém quiser aprofundar mais sobre essa questão,
é interessante. E também diz que o livro é muito bom, né? Se alguém tiver vontade de ler ele e conhecer melhor a história, o livro diz que é muito bonita a história. E aqui, claro, a gente vai ver uma interpretação dessa história, né? Que na realidade, não, como tudo dentro do cinema em relação à literatura, quando os filmes são feitos com base em livros, não é que seja exatamente a mesma história e não é comparável, né? Um romance, um livro, a literatura com o que é produzido no cinema, são linguagens diferentes, né? Então, a gente tem a Sofia Loren como a protagonista do filme, né? Então, na realidade, o filme, como disse a Aninha, ele foi feito sob medida para ela também, o filme, né? Para que ela pudesse voltar às telas, né? E eu acho assim, uma atitude bastante bonita por parte do filho dela e também bastante corajosa, né? Porque a Sofia Loren foi durante ainda é, né, uma mulher bonita, elegante, né? Mas ela foi um ícone no sentido de beleza, né? Era uma Afrodite ela, né? E então poder assumir o processo de envelhecimento, né? Poder se colocar aí na, na tela, ser visível também como uma senhora, como uma pessoa da terceira idade, né? Então, achei bem legal, bem corajoso, né? E eu acho que isso compõe uma das coisas belas do filme. E depois o outro, né? A gente vai ter essa história que se entra entre dois personagens, que é o da Rosá, que é uma prostituta, foi uma prostituta na juventude, né? E que agora, voltar aqui um pouquinho para Roçar, né? E que agora, nesse momento, ela já não, obviamente, não estava mais trabalhando na prostituição, mas ela cuidava de algumas crianças que eram filhas de prostitutas, né? Então, ela tinha tipo uma creche que ela tinha algumas crianças ali que viviam com ela na realidade, e ela cuidava dessas crianças. E depois o outro vai centrar a história com essa mulher, a Rossá, né? E o Momô, né? O Momô é um senegalês que a família dele morre, né? Em alguma circunstância no Senegal, né? E é uma coisa violenta, é uma coisa muito triste. Ele perde a família, ele vai migrar para a Itália, né? E daí, como uma criança sem. Ele tem 12 anos, né? Como uma criança sem pais, num país diferente, num um país onde ele, como africano, ele chama muito atenção, né? E não é aceito com facilidade pela cor da pele, né? Então tem toda essa questão que eu acho que fica um pouco oculta no filme, ela não é evidente, mas ela está ali se mostrando de certa forma, né? Então, ele tem muita dificuldade de adaptação nessa sociedade. Ele é adotado por um médico, né, que assume a guarda dele, e esse médico tenta cuidar dele, né? Mas ele esse médico já é velho, né? Então tem muita dificuldade de lidar com essa criança que está transtornada, né? Então, que tem uma super dificuldade de adaptação, porque ele já é diferente por si, né? E daí não tem os pais, não tem, está traumatizado, e isso acaba se revelando como uma dificuldade imensa de se adaptar ao ambiente social, a ficar na escola, a conseguir estudar, o que acaba levando ele também para trabalhar no tráfico de drogas. Então, eu acho que esse filme, né, ele é um filme, na minha percepção, ele é um filme muito delicado, né? Ele trata não, de vários aspectos do ser humano, né, de uma forma sutil. Ele não é um filme que vai estender grandes bandeiras, né, mas ele está falando sobre vários temas o tempo todo. E eu acho que a linha condutora, né,
que me parece, ao menos do meu ver, é assim, né? A linha condutora é a dinâmica sutil do cuidado. Né? Então, o que é o cuidado e como ele vai perpassando e construindo as relações e vai transformando as pessoas também. Então, o cuidado como também uma necessidade que nós todos temos, né? E também toda a questão de quando não temos, isso também se reverter em, em dificuldade, em violência e dificuldade de se adaptar ao meio. Então, é um percurso de cuidado, eu vejo, né? De pessoas que se enrijeceram pela vida, mas que, através do cuidado, também dissolvem essa rigidez. Então, e como eu disse, são vários aspectos que o filme trata, né? Até hoje, eu acho que foi a Kátia, né, que falou a respeito da questão das religiões, que ele vai estar tratando com 3 religiões, né? O catolicismo, que é da Itália, o judaísmo, que a Gossá é de origem judaica, e o Momô, né, que é islâmico, né? Então, cada um com uma religião, e esse diálogo também quanto desses personagens que são de religiões diferentes em um país que tem uma religião que é muito predominante, né? Então, todas essas questões das diferenças, do quanto essas diferenças elas podem ser relevantes nas relações ou não, né? O quanto também as questões culturais elas podem ser predominantes nas relações ou não, né? Então, o cultural, o religioso como uma barreira que pode ser ultrapassada, ou pode também ser algo que serve para dividir, para separar, né? Então, mas eu acho que uma das coisas que me chama bastante atenção do filme, né, é que são 2 gerações, né? A Rossá, que vem como judia, ela vem dos campos, lá dos campos de concentração, ela tem marcas na pele dos campos de concentração, né? Números tatuados nos braços, e ela passou o horror, né? Do Holocausto, né? Na Segunda Guerra Mundial. E um humor que já é uma outra geração, um outro momento histórico, onde o mundo está cheio, completamente cheio de refugiados que não podem mais viver nas suas regiões, onde coisas terríveis, né, genocídios acontecem, e que muitas vezes a gente nem dá mais relevância porque já está tão acostumado, né, com a violência e com a exclusão, que enquanto ela não bate na nossa porta, a gente não se dá conta que ela existe, né? Então, cada época com o seu processo de exclusão, né? Mas que, na realidade, isso tem se perpetuado ao longo da história. E é bem interessante um momento, uma fala, né, que eu acho que é bem, bem forte, quando o médico, né, propõe que a Rossá permaneça com o menino, que receba, acolha o menino também, né, o Momo. E ela diz assim, ela fica muito braba, e ela diz assim, não, porque ele é um monstro, ele não vai mudar, ele é um selvagem, ele é terrível, isso deve ser genético, isso deve ser, né? E ela começa a falar, ter um discurso que era um discurso que os nazistas tinham com os hebreus, né? De repente, e o médico diz assim, olha, me surpreende muito essa tua fala, né? Porque justo tu tem essa fala, né? E então também perceber o quanto essa questão da intolerância, né? Ela é um discurso que mesmo que a pessoa tenha passado coisas terríveis, né? Às vezes é um discurso que vai entrando, né? E vai nos tornando permeáveis à intolerância, né?
como algo que acaba transcendendo até a nossa experiência pessoal de ser excluído, né? E aqui a gente tem dois personagens, não é só a exclusão, né? É a questão do sofrimento, né? Do sofrimento profundo, torturante, né? A partir da exclusão. Então, eles têm, e daí tem um momento também onde eles vão se aproximando, né? Eles começam a se aproximar, porque finalmente ela fica com o menino, então, e que que ela acaba dizendo para ele, né? Que quando ela nunca deixa claro, extremamente claro o que aconteceu com ela, né? Para o menino. Ela inclusive diz que é bom que ele não saiba, né? Mas ela diz, eu vivi isso também quando eu tinha 12 anos, e ele tem 12 anos, né? Então, essas duas infâncias marcadas por algo que a história, que estava se passando na história da humanidade naquele momento, né? Como está passando agora tantas coisas e que está marcando tantas pessoas. Então, eu acho que uma das coisas que o filme traz para mim é a questão de que o momento histórico que a gente vive, ele nos faz marcas profundas, né? E que a gente está inserido nesse momento histórico. Então, as pessoas acabam sendo moldadas pelo contexto histórico onde elas estão vivendo, né? E que essa história ela tende a se repetir em algumas coisas, né? Como é o caso dos dois personagens, né? Da Rossá e do Momô, que eles vivem coisas diferentes, em lugares diferentes, mas que são coisas que têm muita coincidência, né? Então, ao mesmo tempo que são coisas diferentes, é uma cultura diferente, uma religião diferente, condições diferentes, mas eles são capazes também, a partir dessa experiência, de compreender um ao outro, né? E também de transcender essas diferenças numa construção de confiança e que permite a empatia, né? Permite desenvolver o afeto. E uma coisa que uma pessoa só falou, mas eu achei bem interessante, né? Que a Rossá, ela representa também aquela última geração, né? Que ainda está viva, que alguns ainda estão vivos, que viveu o Holocausto, né? Então, que ela representa um testemunho que aos poucos está se perdendo. Então, o que acontece é que aos poucos, e isso, como eu vou muitas vezes para a Alemanha, eu vejo muito se falar isso na Alemanha, né? Que essas últimas gerações de pessoas que são jovens agora na Alemanha, elas não tiveram um contato direto com a guerra, né? E isso é como que essa memória que está se desvanecendo, que tem que se desvanecer, porque já começa a passar os anos e a história continua, né? Mas que o que representou o Holocausto e que representa talvez em muitos momentos as circunstâncias das imigrações, né? Em massa, essas imigrações em massa que fazem as pessoas se colocarem, fugirem desesperadas em barcos e se afogarem no mar, às vezes, né? Ou mesmo tentar escalar muros e se perderem em desertos. Ninguém faz isso porque está bem no seu país, né? As pessoas fazem isso porque estão desesperadas. Então, a que ponto essas situações não são semelhantes a holocaustos, né? Então, o que a preocupação que se tem, né, é que esse distanciamento histórico faça com que se perca, né, o aprendizado duríssimo que foi a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto do povo judeu, né? O que significou isso? Claro que existe, que talvez esse fato histórico seja mais relembrado o tempo todo por filmes e tudo, mas a gente esteja se distanciando, né? E esse distanciamento nos permite ser menos
intolerantes com o que tem que ser intolerável, né? E nos permita ser, digamos, permissivo com algo que tem que ser intolerável, que é essa perseguição por raça, essa, uh, uh, essa aniquilação, né, do ser humano a partir dessa noção equivocada que é a raça, ou a cultura, ou a religião, né? Então, é o esquecer a que ponto a gente pode chegar como humanidade. Então, talvez a própria perda da memória da Roçá, né, tenha a ver com um pouco isso, esse desvanecer de algo que é importante ser lembrado, né? Então, quando ela entra em empatia com ele, é como se essas histórias se fundissem, né? E é como que isso pudesse passar para uma próxima geração, né? Eu acho que é uma leitura, né? Mas eu acho que ela é uma leitura interessante de a gente fazer. É um ponto importante de a gente refletir, né? Principalmente quando a gente vê assim o surgimento de governos com tendência fascista, né? Então, a gente poder refletir se a gente não está se distanciando do que realmente aconteceu, que foi uma das coisas mais terríveis que já aconteceu na história da humanidade, ao menos na história recente, né? E daí, então, a gente tem esse menino, né, que é um menino que está em condição de vulnerabilidade, né? E daí, o que acontece? Nessa condição de vulnerabilidade, existem estruturas que podem acolher o vulnerável, né? Mas também tem estruturas que por trás de um acolher, elas vão, na realidade, oferecer uma corrupção do vulnerável, né? Então, que é o caso, tantas vezes, da infância, né? Onde aquele traficante, ele vai fazer a figura do pai, né? Não porque ele se interesse pela criança, né? Mas porque aí existe uma relação que se estabelece não só num nível de sobrevivência, de, de conseguir ganhar um dinheiro para sobreviver, para comer, etc., mas sim num nível de preencher um espaço que poderia ser preenchido, no caso aqui, com uma figura masculina acolhente, paterna, né? Então, existe a figura desse traficante que entra e preenche esse espaço para utilizar a criança. Isso é super comum, né? Aqui no Brasil acontece muito, né? E que é uma utilização desse trabalho infantil com base, explorando uma carência, né? Que existe na condição de vulnerabilidade. E muito isso acontece a partir da questão da ausência do pai, né? Então, tem estudos aqui no Brasil que falam muito a respeito das crianças que trabalham no tráfico, né? Viverem muito fortemente essa questão do abandono masculino, porque muitas vezes são crianças que não conhecem o pai ou que têm uma ausência de pai muito forte e que precisam preencher de alguma forma esse espaço, né? E daí o que surge é o traficante que utiliza isso, né? Talvez não conscientemente, mas utiliza, né? E daí, então, a gente tem essa figura desse comerciante, né, que é um muçulmano também, né, e que a Roçá vai pedir, né, que ele aceite o menino para trabalhar com ele, né, e inclusive eu vi um dos filmes que eu vi, das críticas que eu vi sobre o filme, uma pessoa dizia assim, isso aqui é uma coisa do trabalho infantil, etc., que não podia. Eu acho que sim, ó, o traficante tem uma coisa do trabalho infantil, certamente uma exploração, né? Mas eu acho que a atitude, né? Assim, ao menos eu leio dessa forma, a atitude da Roçá pedindo que o menino vá ajudar esse senhor na loja, né? É uma atitude de buscar uma conexão com esse masculino positivo, né? E um reconectar com as raízes desse menino,
né? Já que o comerciante era muçulmano. E daí eles têm, inclusive, alguns diálogos, né, sobre a questão da religião, e ele pergunta se ele sabe o que que é. Então, tem toda uma questão de retomar as raízes via esse senhor, né? E eu acho esse senhor um personagem muito importante dentro da trama do filme, porque justamente ele, em um momento onde o menino está na maior crise, né? Ele começa a ter muita ascendência dentro do tráfico de drogas, ele começa a ter muito dinheiro, ele começa a estar muito imerso em tudo aquilo, mas, ao mesmo tempo, ele tá conseguindo refazer a, a estrutura afetiva dele a partir do contato com essas pessoas que ele tem na casa, né? Com a Rossá, com o menino que já mora lá que ele divide o quarto com o menino, né? Uh, um menino menor que tem na casa também, mais a mãe desse menino. Então, é como se formasse uma pequena comunidade ali que vai estabelecendo laços, que vai se... Antes era um acúmulo de pessoas que estavam jogadas ali, aos poucos elas vão tecendo relações. E isso vai trazendo esse menino, né, para alguma outra coisa que ele vê além dessa perspectiva de ser um traficante. E daí o senhor esse tem uma conversa com ele, né, que ele fica muito brabo, né, o menino fica muito brabo depois dessa conversa, mas que essa conversa faz o ponto de virada, né? Ele como que ele alertasse e fizesse uma volta na história do menino aqui, né? Porque, na realidade, ele sente que esse senhor acredita nele, né? Acredita que ele pode ser melhor, ele acredita que ele pode ter uma vida diferente, né? E isso faz com que se rompa, então, esse ciclo, né? Que ele tenha coragem de fazer uma opção para uma vida onde ele não esteja envolvido com crime, que ele não, que ele busque outra saída para a existência dele. Então, que eu acho que então a questão do acreditar, né? Quando a gente interage com alguém, a gente poder acreditar naquela pessoa. Se eu não acredito, não tem não é eficaz, né? Se eu não acredito que uma criança é capaz, não vai ter eficácia eu querer ensinar a ela, né? Então, o acreditar é a base da coisa, né? E também o educar como um ato de conjunto, né? Não é uma pessoa que educa a outra, mas todos se educam, a influência que nós temos uns com os outros é, de certa forma, educativa, né? E quando existe um interesse real entre as pessoas, existe algo que faz com que surja o melhor de cada um de nós mesmos. Né? Então, por que eu falo isso? Porque na nossa cultura é dado muito para a família de origem, o papel de educar, né? Para a escola depois, mas em primeiro momento para a família de origem, principalmente para a mãe. Né? E daí o que acontece? É como se a sociedade inteira estivesse isenta de educar as pessoas, né? Educar aqui eu não estou chamando adestrar, eu estou chamando educar, ou seja, facilitar com que eu me expresse plenamente dentro de um convívio social, podendo ofertar os meus talentos para o benefício de todos, né? Então, me inserir socialmente, para isso eu preciso aprender muitas coisas e principalmente aprender a me relacionar com os outros, né? Então, esse projeto, que é um ser humano pleno dessa forma, não se constrói somente com a relação com a mãe, né? Muito pelo contrário, às vezes essa mãe é deixada para cuidar sozinha de toda a estrutura de cuidado da criança, né?
E ela fica abandonada também, né? Então, é claro que a mãe tem um papel super importante, mas essa mãe precisa ser cuidada também, senão ela não consegue cuidar. Então, o convite que eu creio que sutilmente passa nas imagens do filme, né, é a gente refletir que cada um de nós, em cada momento da nossa existência, está formando o outro, né? Então, que cada pessoa que eu encontro, cada pessoa com qual eu interajo, eu estou formando essa pessoa e eu não posso me isentar disso, né? Assim como aquela pessoa está me formando, eu também estou formando ela, né? Então, se eu percebo que ela tem um talento, que ela tem uma predisposição a algo legal, por que eu não vou expressar isso? Por que que eu não vou dizer isso, né? Ou se eu percebo que ela está fazendo algo que pode resultar em algo não legal, por que que eu não posso também interceder e alertar essa pessoa, né? Para aquilo que eu percebo que não está legal. Então, só que muitas vezes a gente entra na questão de que eu não vou interferir na vida do outro, né? É claro que eu não vou interferir no sentido de jogar minha opinião sobre o outro impositivamente, né? E achar que eu tenho razão e que o outro tem que aceitar a minha razão. Não é isso, né? Mas é sim se envolver delicada e afetivamente com todos os seres humanos que nos cercam, né? E perceber que, mesmo que eles não sejam parentes, que não sejam, não tenham uma relação sanguínea, né, em termos de hereditariedade comigo, mas que sim, né, existe uma responsabilidade, né, porque somos seres sociais e a sociedade ela tem que cuidar da própria sociedade. Bom, daí temos esse processo, né, à medida que o Momo vai confiando, né, também parece que a Roçá vai entrando, né, num período, seja pela idade, seja por tudo que ela já sofreu, né, ela vai se tornando cada vez mais vulnerável, né? Então, a sensação que me dá é que, à medida que ela vai encontrando uma ressonância, né, no Momô, ela também vai entrando, ela vai se abandonando a um estado que ela não estava conseguindo mais segurar, né? Que é uma espécie de um estado de demência, mas que é um também se remeter lá para algo que estava lá no subterrâneo do prédio, né? O quartinho onde ela se fechava às vezes, que é algo que ficou na memória, né? Algo que ficou nos traumas do passado e que ela não conseguiu elaborar. Então, esse reencontro com todas as perdas, né? Que ela tinha, né? Que ela teve durante a existência, principalmente no período do Holocausto, e que bom, ficaram ali fechados, né? Então, o que dá a impressão que, à medida que ela vai também se sentindo cuidada, ela vai como que entrando nessa viagem, né? E se permitindo uma vulnerabilidade, né? Um retorno à vulnerabilidade. E eu acho que é também uma questão importante que o filme traz, né? Porque a gente tem a nossa juventude, a infância, né? Com um período de extrema vulnerabilidade, e nós temos a velhice também como um período de vulnerabilidade, né? Que pode chegar a também ser extremo. Então, nos coloca nessa necessidade que nós temos de cuidado durante toda a nossa existência, mas nessas duas polaridades, que elas têm uma semelhança, mesmo que sejam períodos completamente distantes um do outro, em termos de faixa etária, né? Mas eles são o início e o final da vida, né? Onde a gente precisa ser acolhido de uma forma muito especial, muito específica, diferente do que no período do mundo adulto. Quando a gente é adulto e está na nossa plena vitalidade, na nossa plena lucidez, né? Então nos tornamos menos vulneráveis e talvez seja esse o período da gente cuidar mais, né? E quando a gente vê esses dois períodos da nossa existência
o início e o final são períodos onde a gente vai, a gente pode cuidar também, mas a gente vai estar mais predisposto a ser cuidado. Então, também a gente poder perceber que dentro da própria estrutura social existem pessoas que vão necessitar mais momentos da nossa existência, onde a gente pode doar mais, onde a gente pode estar mais cuidadoso, e momentos da nossa existência onde a gente precisa ser cuidado. E também poder facilitar isso para a gente mesmo, o ser cuidado. Claro que a gente tem essas duas pontas, mas durante a nossa... Hoje a gente falou muito de estar doente, né, e coisa. Bom, também existem momentos que mesmo como adultos, né, a gente precisa desse cuidado também, né? Momentos onde a gente está mais fragilizado por algum motivo, ou simplesmente porque a gente gosta também de ser acolhido, né? E daí, então, a gente vai ter, assim como a Rossá, ela está no final, né, e ela está vivendo toda a questão, as questões que envolvem esse final de existência, né? A gente tem o Momor, que ele tem tudo pela frente, né? Então, ele está no início da vida, ele tem tudo pela frente e ele tem que optar, né? E é como que dentro daquela previsão padrão, né, do menino imigrante, negro, dentro da Europa, essa vida pela frente, tendo sucesso lá, sucesso entre aspas, né, como traficante, conseguindo ganhar muito dinheiro com o tráfico. Então, é como se a gente já soubesse qual era a história, né? Então, esse menino, ele vai para o tráfico de drogas, vai para o crime, vai acabar morto por causa disso, né? Bom, e de repente se abre uma outra porta. Por quê? Porque ele tem a vida pela frente, ele teve a oportunidade de ver, de ver uma fresta diferente e abrir aquela porta e entrar nessa porta, né? Que a gente vê mais para o final do filme, que ele faz essa opção, né? De entrar por uma porta onde, bom, a gente não sabe muito bem onde vai levar, como a gente sabia quando ele estava no tráfico de drogas, né? Mas que é uma porta que pode ser muito surpreendente, né? Então, a gente vai ver também que os personagens, principalmente a Rossá e o Momô, né, eles têm momentos que são muito agressivos, né? E a gente pode, então, também olhar essa agressividade como uma defesa e uma desconfiança, né? Então, quando fazer a leitura de que muitas vezes quando uma pessoa é agressiva ou mesmo a gente é agressivo, né? Isso uma função, né? Está aparecendo ali porque a gente está desconfiado, a gente não consegue se entregar para a situação, né? E é uma forma de defesa até de sentir a vulnerabilidade a qual a gente está exposto, né? Então, às vezes, é como que formando uma casca, né, reativa, onde, na realidade, a pessoa não entra em contato com essa delicadeza, com essa sensibilidade, porque essa sensibilidade torna, é vista de uma forma inconsciente, obviamente, mas é vista lá dentro da estrutura interna da pessoa como algo ameaçador, porque se eu ficar triste, porque se eu ficar sentir a carência, eu não vou conseguir fazer mais nada, eu vou entrar em depressão. Então, eu crio uma casca, né, reativa para não entrar em contato com isso. Tanto que os personagens eles vão se tornando, à medida que eles vão confiando, né, vão confiando, estabelecendo os laços, eles vão sendo extremamente empáticos e extremamente doces, né? Então, as conexões vão se formando, né? E elas vão permitindo essa expressão, né? Essa expressão mais doce, original, íntegra de cada um. Então, na realidade, é uma família que se forma e que dá condição dessa manifestação, né?
é uma família que se forma a partir do afeto, né? E não a partir de relações sanguíneas, né? Relações hereditárias, daquela família de origem, né? E muitas vezes nós formamos essas redes de apoio. Eu acho que o filme ele mostra muito essa questão da rede de apoio, né? Porque na realidade nenhum personagem tem um parente, mas todos se apoiam e acabam formando uma espécie de rede de apoio que a gente poderia chamar de uma espécie de família. E daí, o que acontece? À medida que, né, se estabelece essa relação de confiança, a Rossá, ela permite que o Momô vá entrando nesse subterrâneo dela, né? Esse lugar secreto, esse lugar das memórias, né? Então, essa intimidade que permite a gente partilhar aquelas coisas que são os segredos da nossa existência, né? Segredos que a gente às vezes não conta nem para a gente mesmo. E essa entrada dele nesse mundo, né? Ele tem um aprendizado profundo da intimidade, do poder cuidar, né? Ele aprende a cuidar nesse momento, né? Mas também ela permite e aprende ser cuidada, ser tocada, e de certa forma existe um processo de cura, né? De cura de ambos nesse processo, né? Então, eles entram numa dimensão de relação que não é mais uma relação superficial, né? É uma relação que, quando a gente vê lá a profundidade, é uma relação que passa a ser uma relação de alma. Então, eu acho que esse filme ele vai falar bastante, né? Eu acho que como centro eu coloquei dessa coisa da sutileza, né? Do sutil se expressando nas relações, né? Que não é uma coisa assim escrachada, é algo sutil, uma linha sutil, né? Mas da mesma forma, com essa sutileza, ele vai falar da nossa necessidade que o afeto, né? Que o afeto permeie as nossas relações. E o quanto de curador, né, de cura existe quando a gente permite que o afeto vá permeando as relações. E eu acho que ele traz junto disso a questão de que, quando a gente percebe que o afeto permeia as relações, então a gente pode também nos tornar vulneráveis, com a certeza de que essa vulnerabilidade não vai ser mal utilizada, né? Então, porque também quando eles se mostram vulneráveis, né, quando eles têm a coragem de se mostrar vulneráveis, é que eles são acolhidos um pelo outro, né? E também nas relações dessa pequena comunidade, né? É uma comunidade que protege a vulnerabilidade um do outro, sem negá-la, né?